Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos aqui iniciando, tá? Mais uma live aqui nossa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o novo caminho da enfermagem. Vamos falar sobre o método ou a forma correta da respiração no método Pilates. Só dando um tempinho aqui enquanto o Instagram vai avisando que já estamos online, para que possamos dar início aqui à nossa live de hoje, tá? Estão me ouvindo bem? Está vendo bem? Tudo ok? Então vamos lá. Olha só, nessa live de hoje, novamente vamos falar aqui, dando continuidade ao novo caminho da enfermagem, e vamos falar sobre os pilares do Pilates. O que é isso? Quais são os pilares do Pilates? Eu vou só desativar aqui os comentários para que possamos visualizar melhor aqui a lousa, tá? Ok. Então, quais são os pilares do Pilates? Nós temos vários pilares. O que é isso? Pilar é a base. Qual é a base? O que estrutura o método Pilates? Como falava o Joseph, ele falava o seguinte, que logo quando iniciou com o conhecido Pilates hoje em dia, ele era chamado de contrologia. Contrologia é o que? Seria o controle da mente, né? O controle do corpo pela mente. Então é esse momento em onde sua mente ele vai controlar todo o seu corpo. Então o princípio da contrologia é esse controle aí da mente sobre o corpo. E para que isso possa existir, nós temos aí alguns pilares, as bases que vai trazer aí o método Pilates possível de ser realizado com qualidade, com referência, tá? Dentro do ensino da atividade que é desempenhada dentro do método. Então, dentro dos pilares, nós temos o princípio da concentração, que é o que? É a questão de concentrar naquilo que você esteja realizando. O princípio da centralização, tá? Que é justamente o que? Você focar naquele músculo efetivo que você quer realizar, é centralizar, ter um objetivo específico do seu exercício. O controle, que é o controle da mente sobre o seu corpo, controlar exatamente o órgão efetuar aquilo que você queira desenvolver dentro do método. A precisão, ser o mais preciso possível. A fluidez significa o quê? O movimento ele tem que ser fluido, natural. O Joseph falava muito que era como se fosse aí a correnteza de um rio, o passar da água. Quer dizer que ele tem que ser fluido, ele tem que acontecer, ele não pode ter os entraves. E a respiração. A respiração ela é muito importante quando se fala aqui do método Pilates. Por que ela é importante? Bom, eu tinha uma frase do Joseph que falava mais ou menos assim, que tudo inicia pela respiração e tudo também vai encerrar com a respiração. A respiração ela é essencial para a vida, tá? É através da respiração que vai nos permitir a existência. Então, por meio da respiração existe a vida. Não existe respiração, acabou ali com a vida humana propriamente dita. Então, quando você fala da respiração, a respiração ela é essencial. Essencial para quê? Para a manutenção desse organismo. Ele é essencial para a manutenção desse ser vivo. É por meio da respiração que nós temos aqui as trocas gasosas, que nós temos aqui a oxigenação do nosso corpo, tá? Então, através da respiração, nós temos a nutrição de todo esse arcabouço, de todo esse sistema complexo que é o maquinário humano. Então, por meio da respiração, nós conseguimos nutrir todo esse corpo. Então, é importantíssima a respiração dentro do método Pilates. E para que possamos entender passo a passo do mecanismo da respiração e compreender o que é a respiração torácica, o que significa uma respiração abdominal, qual o jeito certo de respirar, quando estou realizando o exercício, qual a maneira que eu vou realizar essa respiração para que eu possa estar ativando todo o meu corpo de uma forma concêntrica, de uma forma consciente, que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo, para que eu tenha aí 100% de aproveitamento de cada atividade realizada. Lembrando que por meio da respiração nós temos aí também o fornecimento de energia. Eu não vou entrar em toda a parte da fisiologia, toda a parte de ATP, de respiração
ou fontes de energia aeróbia e anaeróbia, que vai envolver seria aí conteúdo para pelo menos uns 2 meses de aula. Então não vou entrar nesse conteúdo, mas vamos sabendo que a respiração ela é essencial para o suplemento aí energético do nosso corpo, tá? Então ele faz parte de fornecer, ele é responsável por fornecer energia para o nosso corpo. E se falando do sistema respiratório, vamos entender aqui um pouquinho sobre a anatomia da respiração, e com isso vai iluminar um pouquinho a nossa cabeça para que possamos entender de uma forma mais objetiva o funcionamento do sistema respiratório. Então, quando eu falo aqui do sistema respiratório, estamos falando de um grande complexo. Lembra-se que um sistema ele não está isolado, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em consonância, ele trabalha em equilíbrio com os outros sistemas do corpo humano, como por exemplo no caso do sistema respiratório, é essencial entender também sobre o sistema circulatório, que é o sistema aí cardiocirculatório, o sistema que vai envolver todo o mecanismo de circulação do nosso corpo, né? Vai transportar aí o sangue por todo o nosso corpo, nutrindo cada unidade celular. Então, quando eu falo aqui do sistema respiratório, a finalidade, se eu falar assim, qual é a finalidade do sistema respiratório? Para que ele serve? Ele serve, resumidamente, para trazer oxigênio para o nosso corpo e expelir gás carbônico. Em suma, em resumo, o sistema respiratório ele serve para isso. Ele serve para oxigenar o nosso corpo, oxigenar células e tecidos do nosso corpo e expelir todo o gás carbônico. Então, o sistema respiratório ele serve para oxigenar todo o nosso corpo. Ele é responsável pela manutenção da vida, tá? Quem controla o sistema respiratório? O sistema respiratório ele tem um controle involuntário e tem um controle voluntário. O que é isso? Por exemplo, você que está assistindo agora essa live, provavelmente esteja respirando e nem se dê conta que esteja realizando aí os mecanismos de inspiração e expiração. Esse controle se dá pelo sistema nervoso central, numa região chamada de bulbo. É lá entre a ponte e o bulbo que nós temos o centro de comando respiratório. E é lá onde vai garantir essa respiração de uma forma involuntária. Entretanto, você pode pegar e assumir a direção na hora que você quiser. Significa o quê? Quando você desperta e fala assim, vou fazer uma respiração profunda, automaticamente você vai assumir a direção, o controle do sistema respiratório, e ele passa a ser voluntário. Então nós temos aí o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Eu não vou entrar nesses detalhes aí da anatomia e fisiologia, mas basta saber que o sistema respiratório ele é controlado por esse centro do sistema nervoso central, onde está localizado ali entre o bulbo, tá? Entre a ponte e o bulbo, temos ali o centro respiratório, que vai controlar o sistema respiratório, que é o sistema involuntário, que você pode assumir esse controle, por exemplo, na respiração profunda, na respiração guiada, tá? No momento de inspirar e expirar, e nós vamos entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. Então, falando um pouquinho do sistema respiratório, o sistema respiratório ele inicia pela cavidade nasal, tá? Tem outra forma dele iniciar? Tem sim, ele pode iniciar pela cavidade oral, mas não é a porta de entrada, né, ou a primeira escolha de entrada desse ar no organismo. Na verdade, é interessante e ideal que ele inicie pela cavidade nasal, mas nós temos aí uma comunicação entre a boca e o nariz, tá? Então vamos lá. Então, quando se fala da primeira porta de entrada e o primeiro caminho do ar no meio ambiente para entrar no nosso corpo, é através das fossas nasais, através da narina, que você vai inspirar esse ar, ele vai adentrar pelas fossas nasais, chegando até os pulmões, onde vai ocorrer aí a troca gasosa, ou a troca aí de oxigênio e gás carbônico com o sistema circulatório, ok? Então vamos lá. Então olha só, nós temos aqui a primeira parte que ele vai entrar aqui, vai ser na cavidade nasal. Na cavidade nasal,
o que nós encontramos aqui, ó? Esses pelinhos aqui, ó. Os pelinhos do nariz são chamados de vibriças, tá? Esses pelinhos, eles servem para quê? Qual é a finalidade dele? Ele serve para filtrar esse ar. Ele vai servir aí para estar filtrando o ar que nós estamos inspirando. Por quê? O ar que se encontra no nosso ambiente, ele tem apenas 21% de oxigênio. Isso mesmo, 21% de oxigênio. Ele vai ter aí outros gases envolvidos, como nitrogênio e vários outros gases, gás carbônico e por aí vai. Então nós temos uma série de gases, né, presentes na atmosfera. Então o ar que nós estamos inspirando, ele tem aproximadamente 21% de oxigênio, é o que vai oxigenar os nossos órgãos e tecidos. Então as vibriças, os pelinhos do nariz, ele vai servir para filtrar. É por isso que é importante inspirar pelo nariz, porque esse pelinho vai filtrar todas as impurezas desse ar que se encontra presente no nosso meio. Passou aqui pela cavidade nasal, nós encontramos aqui, ó, isso aqui é chamado de conchas nasais, tá? Conchas nasais ou seios nasais. Para que serve? Ele serve para aquecer e umidificar esse ar. Por quê? Porque o ar, ele tem que entrar mais quente no nosso pulmão, tá? Ele precisa ser aquecido, não pode entrar essa frente fria, gelada, não. Esse ar, ele tem que ser aquecido. Então, as conchas nasais, ela vai servir também para aquecer, devido a que a própria circulação sanguínea também, né, vai ajudar aí no aquecimento desse ar e vai servir para umidificar. Se o ar está muito seco, o que acontece? O nosso nariz, ele sangra a mucosa, temos uma série de irritações, então ele vai umidificar. Lembra que no ar nós temos oxigênio, nós temos também hidrogênio, nós temos aí a formação de moléculas de ar, tá? Então aqui vai servir para aquecer e umidificar esse ar. Depois que esse ar ele é aquecido e umidificado, ele segue através de onde? Ó, nós temos a faringe e a laringe. O que é isso? A faringe é essa primeira porção aqui, ó, que vai comunicar entre sistema respiratório superior, tá? Entre o nariz e a boca. Então nós temos aqui uma comunicação, né, entre o nariz e a boca. É por isso que às vezes a gente vai realizar uma higienização com o soro fisiológico na cavidade nasal, pode sair pela boca e por aí vai, porque ele tem essa comunicação aqui, ó. Nós temos essa comunicação do oxigênio entre a cavidade nasal e a cavidade oral, ok? Então nós temos essa região aqui chamada de faringe e temos a laringe. A laringe fica um pouquinho ali na região da traqueia, onde nós temos aí as cordas vocais. Eu não vou entrar aí nesses detalhes, mas é por onde sai a sonorização, por onde sai aí essa vibração do som, junto com outros órgãos como língua, dente, boca, por aí vai, que vai trabalhar a questão da vocalidade, né? A parte aí da parte da fonoaudiologia, né? Essa parte aí do som, da dicção, mas não vamos entrar nesse detalhe não. E aqui nós temos um órgão muito importante, né? Uma região que é chamada de epiglote. A epiglote, ela é responsável, segundinho só, a epiglote ela é responsável por controlar a passagem do alimento entre a via do sistema respiratório e do sistema digestivo. Então, por exemplo, quando a epiglote ela está aberta, imagine só que aqui eu tenho a traqueia, tá? Só virar assim. Então aqui eu fosse a traqueia. Quando a epiglote está aberta, eu estou permitindo tanto a passagem de ar para a traqueia, né, como também a comunicação na parte posterior aqui, ó, do esôfago. Então seria assim, ó, a traqueia é essa primeira estrutura que nós sentimos aqui no pescoço, ó, nós temos aqui a traqueia. Atrás da traqueia nós temos o esôfago, que faz parte do sistema respiratório, tá? É por onde vai descer o alimento e seguir aí para o estômago. Mas na região anterior, essa parte aqui da frente, da região anterior, nós temos aqui a traqueia. Então, onde você toca, você palpa, segura aqui, ó, você tem a traqueia. Então, a traqueia, ela é formada por um tecido cartilaginoso.
em forma de anel. Esse anel, ele é em forma de C, tá? Ele é um C. Por quê? Essa parte aqui do C, ela é cartilagem, e essa parte aqui posterior aberta, ela é músculo liso. Onde eu estou colado com ela aqui, ó, nessa outra região aqui, nós temos o esôfago. Vou já mostrar aqui no desenho. Então, o que acontece? A epiglose, quando ela está aberta, ela está permitindo a passagem de ar e também do alimento. Porque quando nós deglutimos, quando vamos engolir aí uma água, um suco, um alimento, a saliva, nós não conseguimos falar e nem respirar ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai fechar a traqueia. Então a epiglote, ela fecha a traqueia, impedindo ali a passagem de ar, mas principalmente vai impedir a passagem de alimento ou líquido. Porque nessa região aqui da traqueia, ele deve ter apenas ar, apenas o oxigênio, o gás carbônico, por aí vai, apenas o ar que deve estar passando aqui, não pode passar água, nenhum outro tipo de alimento. Então, na deglutição, ele vai fechar e vai deixar apenas permeável ali a passagem do sistema digestivo. Você quer ver uma coisa? Faça um teste em casa. Tente deglutir, engolir a saliva e respirar ao mesmo tempo. Você vai perceber que não é possível realizar isso daí, né? Então, olha só. Aqui nós temos a língua, tá? A epiglote, aqui é a úvula palatina, aparato duro, ou chamado de céu da boca, né? E aqui nós temos a traqueia, ó, cordas vocais, laringe e a traqueia. Então a traqueia, ela é formada por esses anéis aqui de cartilagem que eu falei para vocês. E aqui, região posterior, não é assim não, é atrás, tá? Atrás da traqueia nós temos quem? O esôfago, que está bem aqui, ó. Então o esôfago é a primeira porção aqui do sistema digestivo, onde o alimento ele entra aqui, ó. O alimento ele passa aqui, vai seguindo, e depois nós temos aqui o estômago. Eu não vou desenhar aqui para vocês para não atrapalhar, tá? Então assim, o estômago, lógico, não é aqui, ele vai descer lá embaixo, né? Vai atravessar toda essa região aqui e vai chegar aqui embaixo e vamos ter o estômago, tá? E vamos ter o estômago. Então desce aqui o esôfago e vamos ter o estômago. Mas essa não é a que a gente vai trabalhar. Então olha só. Aqui na traqueia, como eu falei para vocês, ela é composta por tecido de cartilagem e músculo liso. A traqueia ela vai se dividir em duas ramificações, que são elas, o brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? Então nós temos aqui o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Quando eu falo aqui do brônquio direito e esquerdo, essa traqueia aqui ela vai começar a dividir. Ó, o brônquio ele vai se dividindo em bronquíolos, tá? Então olha só, eu falei aqui da traqueia e nós temos aqui os brônquios, bronquíolos, que é isso daqui, ó. Então aqui nós temos, vou só escrever bem aqui, ó, traqueia, a traqueia. Aqui nós temos os brônquios, aqui nós temos os bronquíolos, e aqui nós temos os alvéolos. Então assim, os alvéolos, eles são o que na verdade? Eu ampliei aqui a imagem para mostrar, ó, são bolsas de ar, como se fosse um saquinho, tá? Então são vários saquinhos, esse conjunto de vários saquinhos que vão formar aí toda a estrutura do pulmão. Então o seu pulmão, ele é formado por esse conjunto de saquinhos, tá? E esse conjunto de saquinho vai formar aí a estrutura pulmonar, tá? O pulmão direito e o pulmão esquerdo. Até aí tudo bem? Então quando eu falei da questão do pulmão, dessa troca gasosa, ela vai acontecer aqui a nível de alvéolo. Então o que acontece? Esse saquinho ele tem que estar dilatado e cheio de ar. Se ele fecha, nós temos aí uma constrição, um fechamento, né? Nós vamos ter aí um broncoespasmo, uma contração do brônquio. O que acontece?
não acontece, né? Não passa o oxigênio, nós não temos aí as trocas gasosas, então não vai acontecer essa troca de oxigênio com o sangue. Então olha só, em volta de cada alvéolo desse daqui, nós temos um emaranhado aqui, ó, de veias e artérias, tá? Que está transpassando e englobando todo o alvéolo. Então, como se aqui dentro fosse o alvéolo, esses pincéis fossem o alvéolo, e meus dedos fossem, ó, sistema circulatório, ó, está envolvido todo esse alvéolo. Para quê? Para que ele possa captar o máximo possível de oxigênio. Então, aqui a nível celular, tá? A nível celular, nós temos aqui, ó, no alvéolo nós temos aqui o oxigênio que foi trazido por meio da respiração. Então lembra lá, ó, o ar, ele chegou e entrou aqui, ó, veio aqui o ar, ele entrou aqui pelas vias aéreas superiores, pela narina, tá? Foi filtrado e aquecido aqui pelas conchas nasais, né? O ar ele segue aqui, ó, e passa pela traqueia, ó. Passou pela traqueia, ele segue pelos brônquios, bronquíolos, ó, brônquios, passa pelos bronquíolos e chega onde? Nos alvéolos, que são essas bolsas aqui, ó, e enche elas de oxigênio, tá? E enche elas de oxigênio. Então aqui no alvéolo, ó, o ar chegou, tá? Encheu aqui de oxigênio. Agora, esse oxigênio, ele precisa ir para as células sanguíneas. Como é que ele vai? Ele vai por meio aqui de osmose, troca aqui de gradiente aqui de concentração. O oxigênio ele vem para a corrente sanguínea, vai se ligar na hemácia. A hemácia vai lá grudar junto com o oxigênio, na verdade o íon de ferro, tá? Que é responsável pelo transporte do oxigênio. Não vou entrar nesses detalhes, mas veja bem que é importante a questão do sulfato ferroso, do ferro no organismo, porque é ele que vai fazer a ligação da molécula de oxigênio junto à hemácia e vai transportar esse oxigênio para quem? Para todo o corpo, por meio do sistema circulatório, por meio do coração. Então ele volta lá, ele sai do pulmão, ó, através da circulação do oxigênio sai aqui e vai para o coração, do coração é bombeado para todo o corpo. E o que acontece com o gás carbônico que estava aqui? Ele é jogado para dentro do alvéolo e na expiração, então aqui nós tivemos, ó, a inspiração, e na expiração nós vamos ter, ó, o retorno, vamos estar jogando para fora o gás carbônico. Vou pegar aqui um pincel verde para ficar melhor. Então vamos estar jogando para fora aqui, ó. Vou até botar de verde aqui o CO2. Então o CO2 está saindo, ó. Então aqui o que acontece? Ó, o CO2 vem saindo. E ele pode sair pelo nariz e pode sair também pela boca. Tudo bem até aí? Então olha só, eu falei para vocês aqui, ó, lá nos alvéolos nós temos as trocas gasosas, o oxigênio ele vem para a circulação e o gás carbônico que ele sai da circulação vem para os alvéolos e é transportado para o meio externo por meio da expiração, tá? Por meio da inspiração. Então, durante a inspiração, puxa o ar entra pela cavidade nasal, vai descer aqui pela região da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, ocorreu aqui a troca gasosa, que é chamada de hematose, e aí
esse ar ele vai ser expelido, jogando para fora aqui a concentração de gás carbônico, ó, vai expelir o gás carbônico. Esse aqui é o mecanismo da respiração. Então aqui no pulmão deve ter apenas ar. Quando tomamos água e a gente fala assim, a água entrou pelo buraco errado, o que é isso? Uma gotículazinha pequenininha de nada, foi lá e entrou em contato com as vias aéreas. O que o nosso corpo faz? A traqueia ela tem um monte de pelinho, vários cílios, tá? Que vai fazer o quê? Expelir toda a impureza. Por isso que a gente tosse bastante, irrita, quando cai um farelozinho de alimentação, fragmento de alimentação, por exemplo, farinha, um farelinho de biscoito, ou água, né, que a gente bebe, cai ali uma gotículazinha, dá aquela irritação imensa, intensa. Por quê? Porque ali é um local para ter apenas oxigênio, aí o corpo ele vai jogar para fora toda aquela impureza, certo? Ok. Então aqui nós entendemos um pouquinho como é que funciona o mecanismo da respiração. Então durante a inspiração o ar entra e durante a expiração o ar sai. Mas como exatamente isso acontece? E aí? O que isso tem a ver com a questão dos movimentos ou dos exercícios? Como isso vai estar relacionado com o método Pilates? Então vamos lá. Entendemos aqui a importância da troca da gasosa e que se eu prendo, se eu deixo de respirar, eu vou acumular gás carbônico e eu vou estar causando aí uma toxicidade para o meu corpo. Isso daí é importante saber. Mas quando nós respiramos, nós temos aí várias ações dos sistemas musculares esqueléticos, voluntários e principalmente involuntários, tá? Então nós temos aqui, ó, na costela, nós temos aqui a caixa torácica, tá? E aqui nós temos vários músculos aqui, ó. Temos aqui as costelas, né? E temos os músculos entre as costelas, que são os músculos o quê? Intercostais, internos, externos, tá? Que faz parte aqui dessa caixa torácica, peitoral maior, romboide, por aí vai. Mas enfim, durante a inspiração, quando puxa o ar, essa caixa torácica ela vai abrir, ela vai expandir, tem uma expansão da caixa torácica, ó. Essa musculatura ela vai totalmente o quê? Expandir, vou abrir toda essa caixa torácica. Para quê? Para que o ar ela possa entrar. O ar ele entra por diferença de pressão. Significa o quê? Que nós temos uma musculatura muito importante que está aqui embaixo, ó, de vermelho. Vou puxar uma setinha de preto para facilitar a visualização, que é o diafragma. Então, o diafragma é uma musculatura que está nessa disposição aqui, ó, horizontal, tá? É uma feixe de músculo meio côncavo que durante a inspiração esse músculo ele contrai. Quando o diafragma contrai, é como se ele puxasse aqui, ó, as fibras elas vão puxar. Só vou esses pincéis. As fibras aqui, ó. Imagine só que a minha mão que seja o diafragma, ó. Quando o diafragma contrai, ele vai girar assim ao contrário, ó. Tá? Então ele está assim, ele vai fazer isso, ó. Ele vai contrair. Quando ele contrai, o que acontece? Ó, se ele puxa aqui, ó, se ele faz esse arco, se ele puxa, eu estou causando o quê? Uma diferença de pressão. Nessa diferença de pressão, o ar ele vai entrar e vai expandir esse pulmão. Ao mesmo passo que os músculos intercostais também vão expandir, eu vou aumentar aí essa caixa torácica, favorecendo aí a entrada de ar pela inspiração. Durante a expiração, o diafragma ele relaxa, ele volta aqui à posição inicial, vai comprimir aqui também os pulmões, a caixa torácica, os intercostais vão contrair, comprimindo toda a caixa torácica, expelindo o ar por diferença de pressão, no mecanismo da expiração. Então nós temos aqui um músculo importantíssimo que é o músculo diafragmático. E quando falamos da respiração correta ou errada, nós estamos falando de uma respiração das vias aéreas superiores, onde eu vou respirar apenas com a musculatura acessória, ou das vias aéreas inferiores, ativando a musculatura diafragmática, então que ativa esse diafragma. Quando você ativa o diafragma,
eu vou estar ativando também o assoalho pélvico, uma musculatura que vai estar realizando a contração contrária à do diafragma, e eu vou estar ajudando a ativar todo o powerhouse, todo o core, toda a musculatura aqui abdominal, que são os retos abdominais, oblíquos abdominais e por aí vai. Então veja bem, durante aqui a inspiração, quando você trabalha com a respiração diafragmática, eu favoreço aqui a expansão dessa expansão pulmonar. E o que acontece? Aqui nós temos os músculos aqui, ó, reto abdominais, os músculos oblíquos abdominais, que vão estar também associados, que é a ativação do core, que é a ativação aqui da parede abdominal, a ativação do powerhouse. Então, quando você contrai aqui o diafragma, vamos estar automaticamente utilizando também a musculatura do abdominal e a musculatura do assoalho pélvico nesse mecanismo aqui da respiração, de inspirar e de expirar. Então, o que o Joseph falava? Nós temos aí, não vou entrar em muitos detalhes, senão vai ficar muito longo, mas nós temos aí, durante a respiração, nós vamos ter a respiração comum que nós fazemos aqui, ó, essa respiração sem ser forçada, ó, é o volume, nós temos um volume que é chamado de volume corrente. Esse volume corrente é uma média de 500 ml, tá? É o volume corrente. Quando nós realizamos a inspiração profunda, puxamos todo o ar, tá, da capacidade do nosso pulmão, nós estamos realizando aí, ou utilizando todo o ar existente, cerca de 3.000 ml, tá? Então puxamos o ar todinho e soltamos, e quando já vai para soltar o ar pela boca, soltar todo o ar, todo o resíduo, para que não fique ali aquele resíduo morto. E aí entra todo o mecanismo da respiração profunda, que é puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, tentando eliminar todo o ar que tem no pulmão, e dessa forma eu vou estar renovando todo este ar, que nós temos aí espaço morto, temos uma série de outros detalhes da respiração. Dúvidas até aí? Ok, então olha só, quando se fala dentro do exercício, e se fala lá da fluidez, estamos falando o quê? Do mecanismo do ar entrar e sair, da fluidez do exercício, de realizar o exercício sem que esse exercício ele seja travado. Então eu vou dar aqui um exemplo de um exercício. Me dá um segundinho só, vou pegar aqui uma TheraBand, né? E vamos realizar aqui o exercício. Vou pegar a TheraBand que é mais fácil, tá? A bandagem aqui é elástica. Então olha só, quando eu pego aqui a TheraBand, vou realizar aqui um movimento aqui e trabalhar o músculo peitoral, vou trabalhar aqui o músculo braquial, o manguito rotador. Quando eu abro, né, faço aqui a abdução dos braços, eu estou realizando aqui um movimento de força. Nesse movimento de força, o que eu devo fazer? O que orientar, né? Como é que se deve para realizar a respiração? Geralmente eu não pego muito na questão de ficar assim, respira dessa forma, solta o ar, prende o ar. Não, deixa o aluno dele à vontade, contanto que ele não prenda a respiração. Mas o ideal é o quê? Eu soltar o ar no momento da força. No momento da força que eu solto o ar, eu vou contrair ainda mais essa musculatura, ajudando aí na ativação do powerhouse. Me ajuda muito na questão de fortalecimento, ó. Então o Joseph fala o seguinte, de você realizar a inspiração profunda e soltar todo o ar pela boca, e dessa forma você vai estar ativando e renovando todo o ar que se encontra dentro do sistema respiratório e trabalhando também com essa musculatura diafragmática e ativando o powerhouse e toda a musculatura acessória, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí no nosso chat, tá? Vou só ativar aqui novamente Vou ativar aqui novamente as mensagens, os comentários. Ok. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Muito bem. Se não, vamos encerrar nossa live de hoje e te aguardamos aí durante a semana. Lembrando que
Na quinta-feira, nós temos aí o espaço Pedro Filho no seu lar, onde vamos trabalhar alguns exercícios que você pode fazer em casa. E essas lives são gravadas, você pode nos acompanhar aqui, que vão ficar todas gravadas, e estar realizando esses exercícios em um outro momento. Bom, qual a importância para o Pilates, né? Então a respiração, como eu falei, ela é importante por quê? Porque no controle da respiração, você vai conseguir ativar toda a musculatura, principalmente a questão do powerhouse, quando eu realizo a respiração diafragmática, né? Onde eu vou estar ativando, devido à ativação aqui do diafragma, eu vou estar ativando todo o powerhouse, vou estar trabalhando com a musculatura do assoalho pélvico. Isso vai facilitar no exercício que eu esteja realizando e eu vou estar respeitando todos os princípios ou os pilares ali do Pilates, em especial da fluidez, do controle, né, da centralização, de você focar naquela musculatura que o instrutor ele deseja estar trabalhando. Então, por exemplo, se eu for realizar um exercício de bíceps, eu quero que seja trabalhado exatamente o bíceps, e não que ele venha trabalhando o manguito rotador como musculatura acessória, ou trapézio, ou qualquer outra musculatura. Não, eu quero trabalhar apenas o bíceps. Então a respiração, ela vai me ajudar no processo de centralização, de conscientização corporal, ativação do powerhouse para me ajudar no foco, no direcionamento dessa força, para que eu possa realizar o exercício mais preciso, o mais direcionado possível. Durante aí as nossas lives, nós vamos estar explicando mais um pouquinho a respeito de cada um dos princípios, e dessa forma você vai poder entender como se dá esse processo dentro do método Pilates. A respiração, você aprende a realizar a respiração diafragmática da noite para o dia. É necessário tempo, treino, trabalhar, e com o tempo vamos começando a trabalhar essa respiração diafragmática. Ok? Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, obrigado a todos aí pela participação. Uma ótima semana e até quinta-feira com o Espaço Pedro Filho no seu lar.